Então, gente, dando continuidade, nós temos agora essa questão 35, com 52 cartas de um baralho é possível formar mais de 2.500.000 jogos distintos de 5 cartas. Então, nesse tipo de situação aí, a gente vai tentar verificar. A gente vai usar a fórmula de arranjo ou combinação. Como ele está falando que vai formar jogos distintos com as 5 cartas do baralho, significa que independente da sequência que as cartas caiam, tanto faz, vão, vão servir. Então isso significa que vamos estar utilizando a fórmula de combinação. Então, usando a fórmula de combinação, a gente vai estar colocando as 52 cartas que possui no baralho e as 5 que ele tem interesse em estar formando jogos. E lembrando que a fórmula de combinação já tem nas aulas anteriores, é bom vocês memorizarem. Fazendo o numerador vai ficar o 52 fatorial e o denominador vai ficar 52 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Logo, 52 menos 5 vai dar 47. Aí desenvolve o 52 do numerador para ficar 52, 51, 50, 49, 48, 47 fatorial. Aí corta com o de baixo e faz as multiplicações e divisões correspondentes. Aí a questão estaria finalizada. Questão 36. Um batalhão é composto por 20 policiais, 12 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. A região atendida pelo batalhão é composta por 12 quadras e em cada dia da semana, uma dupla de policiais policia cada uma das quadras. Com referência à situação, julgue o item subsequente. Se a escala dos policiais for feita de modo a diversificar as duplas que policiam as quadras, então, se determinada dupla policiar a quadra X em determinado dia, essa dupla voltará a policiar a quadra X somente mais de 6 meses após aquele dia. Então ele quer saber se realmente isso é verdade. Então bora lá. Nesse tipo de situação, o número de duplas formadas não tem restrição de sexo. Se precisa ser homem com mulher, homem com homem. E então fica aberto as possibilidades de combinações. Logo, vamos estar utilizando a forma de combinação, que vai ser os 20 policiais, independente do sexo, os 20, para as duplas, que são duas. Então, faz a fórmula de combinação, 20, 2 a 2, que vai ficar esse 20 fatorial no numerador aqui, sobre 20 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Logo, 20 menos 2 vai dar 18. Aí vai fazer a parte de fazer os cortes, né? 20 vezes 9 vezes 18 fatorial para cortar. E vai simplificar tudo. Depois que multiplicar, vamos ter o número 190. E 190 são mais de 6 meses, sendo que um mês tem 30 dias, né? Então, vai ser mais realmente. Então, a questão estaria correta. A questão 37. Considere que em um planejamento de ações de auditoria, direção de um órgão controle a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise. E sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue os próximos itens. A quantidade de maneiras distintas que devem ser escolhidos 3 dos referidos servidores para a montagem de uma equipe de análise é superior a 2.500. Então, nesse caso, observe que quando ele fala a parte de coordenador, relator e técnico, significa que as pessoas, digamos assim,
a ordem que foi escolhida vai mudar. Se a ordem vai mudar, a gente não vai usar combinação, a gente vai usar arranjo, pois são cargos diferentes. Então, dos 15 servidores, nós teremos que escolher 3 funções diferentes. Logo, mais uma vez eu volto a salientar, usa a forma de arranjo. E aí será a parte do arranjo 15, 3 a 3. Que vai ficar aquela parte do numerador, vai ficar 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial. 15 menos 3 vai dar 12. Então, 15 fatorial sobre 12 fatorial, que é justamente o que está escrito aqui. Simplifica os fatoriais, né? Vai fazer 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 sobre 12 fatorial, corta o 12 fatorial, multiplica e vai encontrar o resultado, 2.730, que é superior a 2.500, que foi a assertiva que a questão estava dizendo. Então, se ele fala que é superior, está correta a questão. Considerando que, em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise, e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue os próximos itens. Então é uma questão muito parecida com a anterior, né? Só que ela tem a assertiva um pouco diferente. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 3 desses programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000. Então, nesse caso, a questão já está falando agora, não está falando mais dos servidores, ela está falando dos programas que vão ser escolhidos. Então, apesar de ser uma mesma questão, são assertivas diferentes. Então, em relação aos programas, aí você se faz a pergunta: se um programa for escolhido primeiro, já que são 3 para ser escolhidos, um foi escolhido primeiro e outros for o último a ser escolhido, vai mudar alguma coisa? Nesse caso, não. Independente da ordem que o programa foi escolhido, vai ser contemplado, seja lá o que for, e vai estar servindo. Então, não muda, não interfere. Logo, a gente vai estar utilizando a fórmula de combinação. Então, a combinação, a gente vai estar fazendo a combinação de 33 a 3. Lembrando que a fórmula é diferente, ela vai ter um K no denominador a mais, um K fatorial, onde ficará 30 fatorial sobre 30 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. E aí, nesse caso, já foi simplificado aqui, ó, o 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial, que cortou com 27 de baixo, e sobrou somente a parte superior aí, 30 vezes 29 vezes 28, dividido por 3 fatorial, que é 13 vezes 2 vezes 1. Quando a gente multiplica tudo, divide, vai dar 4.060, que é superior a 4.000. Se a questão está falando, a assertiva aqui diz a quantidade de maneiras distintas de se escolher 3 desses programas para serem acompanhados pelo governo é inferior a 4.000, deu 4.060, logo isso aqui está errado. Questão 39. O número total de partidas em um campeonato de ping-pong com 20 participantes, em que cada competidor jogue uma única vez com cada um dos demais, é igual. Então, uma partida é formada por 2 competidores, obviamente, já que é um campeonato de ping-pong, sem importar a ordem. Então, independente da ordem, vai estar servindo a partida. Logo, ele está simplificando a história aí, que em uma partida de um candidato A vezes um candidato B, a mesma coisa que um candidato B vezes o candidato A. Por exemplo, João vai jogar contra Maria. Se na ordem cair João e Maria, ou então se na ordem cair Maria e João, é a mesma partida, é o mesmo jogo, digamos assim. Não tem importância, logo vamos estar utilizando a fórmula de combinação toda vez que isso acontecer. Se nós temos 20 participantes e são
dois que vão estar jogando, vamos fazer a combinação de 20, 2 a 2, onde ficará 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Quando simplifica e resolve, vamos ter como resultado 190. Nesse caso, seria a letra D. Então, essa última questão aqui, vou estar deixando para vocês darem uma analisada nela e tentarem interpretar. Até a próxima aula.